Fala, galera! Chegou! A gente pensa que não. Chega! Final de semana agora nós já temos uma UFO. A UFO está aprontando com a gente, né? Nós temos 2 UFOs. Então, se você vai fazer vestibular, se você vai fazer prova nesse final de semana ou no outro, nós já estamos dando uma geral. E eu te garanto que aqui vem questões da prova, hein? Gente, vamos dar um passeio dentro daquilo que nós trabalhamos com vocês durante o semestre. Eu não sei se você está lembrado, mas durante a aula você vai perceber isso aqui. Tá? A gente vai vendo com você citologia, bioquímica, citologia, histologia, fisiologia, evolução, foram todos genética, foram todos tópicos que nós trabalhamos com vocês durante esse semestre. Portanto, no nosso material, primeira questão. É uma questão típica dos processos seletivos da UFO, então, muito mais, falando a respeito de ácidos nucleicos. Então, diz assim, ó, os códons AGA, GUG e ACU do RNA mensageiro codificam respectivamente. Então, ele vai te dar aqui os códons, seria aquele conjunto de 3 nucleotídeos, e ele já te falou que é do RNA mensageiro. Os códons são AGA, CUG, ACU. Então, olha bem, a gente tem certas questões que o pessoal pensa que é só química, matemática, física, que você tem que colocar os dados ali do lado. Faz isso não, faz isso com qualquer matéria. Então ele vai colocando os códons, você vem cá e fala assim, ó, AGA codifica o aminoácido arginina. CUG codifica leucina. E ACU, treonina. O que acontece, gente? Deixa eu lembrar você rapidamente o seguinte. O nosso material genético é o DNA. Segura essa informação aqui. Ó. Mas deixa eu te dar uma informação para você entender o que essa questão está querendo dizer. O meu material genético é o DNA. O RNA só funciona como material genético em alguns vírus. O meu material genético é o DNA. O DNA ele tem 2 propriedades. Quais são as propriedades do DNA? Ele é capaz de autoduplicar e ele é capaz de sintetizar RNA. Então, o DNA tem capacidade de autoduplicar e ele tem capacidade de formar um RNA, que é o RNA mensageiro. A capacidade que o DNA tem de formar o RNA mensageiro, nós chamamos esse processo de transcrição. Então, o meu DNA ele vai transcrever a informação para o RNA mensageiro. Segura um pouquinho. O RNA mensageiro, gente, ele é formado por apenas um filamento de nucleotídeo. E ele está falando o seguinte, cada conjunto de 3 nucleotídeos, nós chamamos de códon. E cada códon codifica um aminoácido. Então, o DNA transcreve a informação para o RNA, e ele está falando que cada códon desse aqui, ó, codifica um aminoácido. Isso é o código genético. Um códon, vamos lembrar, um códon, que é o conjunto de 3 nucleotídeos, codifica um aminoácido. Mas você vai lembrar que alguns aminoácidos são codificados por mais de um códon, que a gente chama de código degenerado. O RNA mensageiro forma ou dita a sequência de aminoácidos que forma a proteína. E essa proteína, por sua vez, determina a minha característica. Lembrando que as proteínas são formadas por aminoácidos. Bom, ele está falando então que esses códons, se aparecer no RNA mensageiro, codificam esses aminoácidos que, por sua vez, vão formar essa proteína. Agora, isso é só informação. Agora vem a questão. O comando da questão está aqui, ó. A sequência desses aminoácidos na proteína correspondente ao segmento de DNA que apresenta a seguinte sequência. Então, ele vai te dar agora um DNA. E o DNA tem a seguinte sequência. Olha a sequência do DNA, gente. G, A,
C, T, G, A, T, C, T. O que aconteceu? Olha só, ele está te dando aqui, presta atenção em mim, o DNA, que é o meu material genético. Aí ele fala a sequência desses aminoácidos. Ele quer saber qual que é a sequência desses aminoácidos aqui, ó, que aparece numa proteína formada por um DNA que tem essa sequência. Ora, o DNA é o patrão. Ele não vai lá e faz. O DNA sabe fazer? Sabe. Mas o que ele vai fazer? O DNA, ele vai transcrever a informação para o RNA mensageiro. É isso aqui que eu te falei, ó, o DNA, ele te deu o DNA, e ele quer saber qual que é o RNA mensageiro que ele forma. Então vai, isso aqui é guanina, no RNA mensageiro entra citosina. Adenina liga com timina, mas no RNA não tem timina, entra uracila. Citosina, guanina. Timina, adenina, guanina. Citosina, adenina. Timina, mas no RNA não tem timina, entra uracila. Timina, adenina, citosina, guanina, timina, adenina. Então, o que acontece? Ele te deu um DNA e quer saber a sequência de aminoácidos que esse DNA forma. Só que não é o DNA que dita a sequência de aminoácidos. Quem dita a sequência de aminoácidos é o RNA mensageiro. Pronto! Agora, cada conjunto de 3 nucleotídeos do RNA mensageiro, chamado de códon, codifica um aminoácido. Então, vamos comigo? Esse é um códon. Esse é um códon. Esse é um códon. CUG. Aí você vem cá e olha. CUG codifica qual aminoácido? Leucina. ACU. Aí você vem cá e olha, ó. ACU. Eu pus tron aqui, mas é treonina. E AGA. Arginina. Então ele começa a questão te dando a informação de que esses códons do mensageiro codificam esses aminoácidos. Se eu tenho um DNA com essa sequência, qual que é a sequência dos aminoácidos formados? Ora, o DNA transcreve a informação para o RNA mensageiro e o RNA mensageiro dita a sequência dos aminoácidos. Então tem que aparecer primeiro leucina, treonina, arginina. Leucina, treonina, arginina, letra C, de sapato. Eu só quero que você tenha em mente o seguinte, o nosso chamado código genético. Então, olha, o código genético é constituído por trincas de bases do RNA mensageiro. Cada conjunto de 3 nucleotídeos do RNA mensageiro codifica aminoácido. Então, para ditar a sequência de aminoácidos, eu tenho que ter um RNA mensageiro. O que ele te dá na questão? Ele me dá o DNA. Está aqui, ó. Só que o DNA tem que formar o RNA mensageiro. Aí ele te deu os códigos do RNA mensageiro, você sabe a sequência dos aminoácidos, letra C, de sapato. Questão de número 2. Então, questão de número 1 é bioquímica. Gente, bioquímica tem 300 coisas. Eu estou considerando que é uma possibilidade grande de aparecer ácido nucleico, tá? E aí eu peguei o código genético, que eu acho que é uma questão mais bonitinha. Questão de número 2. Vai falar assim, no processo de digestão intracelular, esquematizado abaixo, o processo de plasmocitose, o vacúolo alimentar, o vacúolo residual e o vacúolo digestivo estão representados respectivamente. Então a gente vai lembrar que ele está falando da digestão intracelular. Qual que é a organela responsável pela digestão da célula? São os lisossomos. Quem forma os lisossomos? Então é isso que a gente tem que ver nessa questão, para saber quem que é vacúolo alimentar, quem que é vacúolo digestivo, e assim vai. Então se eu pegar aqui uma célula, essa é aquela membrana que toda célula tem, chamada de membrana plasmática. Então aqui a gente tem a famosa membrana plasmática. Vamos aproveitar esse minutinho aqui e lembrar com você que a membrana plasmática ela é formada por 2 camadas de lipídios, que na realidade são os fosfolipídios. Então a membrana plasmática ela é formada por 2 camadas de fosfolipídios, que são aqueles lipídios compostos que têm radical fosfato,
E os lipídios, você lembra que eles têm ácido graxo. Então, aqui são os ácidos graxos. Ó. A gente fala que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de lipídios, que são os fosfolipídios. E mergulhado aqui dentro, nós temos proteínas. Por isso que a gente fala que a membrana plasmática ela é lipoproteica. Aproveitando a questão, só para a gente relembrar como que é a membrana plasmática, tá? Então a membrana plasmática tem permeabilidade seletiva, está presente em todas as células, controla quem entra e quem sai, através dessa constituição que ela tem, que a gente fala que ela é lipoproteica. Muito bem. Feito isso, ali eu tenho a membrana plasmática. Uma das características, por ser lipoproteica, é a capacidade que ela tem de ser elástica. Ela não é rígida, como a membrana esquelética ou parede celular dos vegetais. Como ela é elástica, ela pode envolver partículas. Vamos supor que aqui tem uma bactéria, tem uma partícula estranha, e o meu macrófago vai englobar a partícula. O englobamento de partículas sólidas nós chamamos de fagocitose. Englobou a partícula, então a membrana é elástica, ela emite projeções, engloba a partícula e puxa para o interior. Quando ela puxa essa partícula para o interior, forma aqui um vacúolo. E esse vacúolo contém o alimento lá dentro. Então, esse vacúolo, vamos imaginar que ela envolveu uma bactéria, a bactéria vai servir de alimento. Esse vacúolo que contém o alimento, nós chamamos então de vacúolo. Não contém o alimento? Vacúolo alimentar. Então eu vou envolver uma partícula, eu vou puxar a partícula para o interior e eu tenho um alimento aqui dentro. Então agora eu tenho que digerir o alimento. Para digerir o alimento, a gente precisa de enzimas. Então dá uma pausa nisso e vem aqui dentro da célula. Você lembra que tem uma organela formada por membranas, que tem um aspecto de sacos achatados, que formam tubulações pelo interior da célula. Então essa organela, formada por membranas, que lembram tubulações e que apresentam grânulos de ribossomos, é o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, ele é rugoso porque ele tem ribossomos. Então ele é capaz de fazer a síntese de proteínas. Essas proteínas são transportadas e armazenadas numa outra organela membranosa que lembra sacos achatados empilhados. Então aqui nós temos o famoso complexo golgiense. O retículo endoplasmático sintetiza, produz as enzimas que vão fazer a digestão. Essas enzimas são armazenadas no complexo golgiense. E do complexo golgiense partem vesículas repletas dessas enzimas digestivas que vão fazer a digestão. Então, nós chamamos de lisossomo. Então, o lisossomo contém enzimas digestivas que foram produzidas no retículo endoplasmático, mas foram armazenadas no complexo golgiense. O vacúolo alimentar contém o alimento. O lisossomo contém enzima. O vacúolo alimentar funde com o lisossomo. O vacúolo alimentar funde com o lisossomo. Deixa eu mostrar aqui para você, porque vai ficar bonitinho. Olha para mim. Não é algo muito agradável, não, mas olha para mim. O vacúolo alimentar contém o alimento. O lisossomo contém as enzimas digestivas. Começa a digestão. Aquilo que é aproveitável é absorvido. Vou colocar aqui já de uma vez aqui. Ó, então formei um vacúolo que contém o alimento que foi capturado e a enzima que vai fazer a digestão. Esse vacúolo que tem o alimento é vacúolo alimentar. Quando ele tem o alimento mais as enzimas digestivas, ele passa a ser o vacúolo digestivo. Qual que é a diferença do vacúolo alimentar para o vacúolo digestivo? O vacúolo alimentar só tem um alimento. O vacúolo digestivo, além do alimento, ele tem as enzimas dos lisossomos. Digere.
Por exemplo, se aqui tiver proteína, digere as proteínas e absorve os aminoácidos. Polissacarídeos, digere os polissacarídeos e absorve os monossacarídeos. Lipídios, digere os lipídios e absorve ácido graxo mais álcool. Aquilo que é útil é absorvido. O que não é útil vira resíduos. Então eu passo a ter um vacúolo aqui, ó, cheio de resíduo. Porque foi digerindo e foi absorvendo o que é útil. O que não é útil vai virar resíduo. Esse vacúolo cheio de resíduos, ele é chamado de vacúolo cheio de resíduo. Residual. Só que aqui dentro da célula não é aterro sanitário. Então o que eu tenho que fazer com esses resíduos? Eles podem ficar acumulados aqui? Podem. Mas a tendência é esse vacúolo aproximar da membrana e jogar a substância aqui para fora. A captura de alimento é o vacúolo alimentar. A captura de alimento para formar o vacúolo alimentar é a fagocitose. Aí forma o vacúolo digestivo, forma o vacúolo residual, aproxima da membrana e joga isso fora. Esse vacúolo cheio de resíduos é o vacúolo residual. Jogou fora, isso chama plasmocitose. Então a pergunta é, qual que é a sequência que a gente tem? A sequência vai ser, o vacúolo, a célula engloba o alimento por fagocitose, forma um vacúolo alimentar, que funde com o lisossomo que tem enzimas digestivas, forma um vacúolo digestivo. Digeriu, o que é útil é absorvido, o que não é vira resíduos, e esses resíduos são eliminados forma um vacúolo residual, que é eliminado por plasmocitose. Qual que é a organela que faz a digestão? O lisossomo. Agora, onde que são formadas as enzimas que estão dentro do lisossomo? No retículo endoplasmático rugoso. Onde que elas são armazenadas e empacotadas? No complexo Golgiense. A digestão de partículas que vieram de fora da célula. Você está vendo que essa digestão é de uma partícula que veio de fora? Eu vou chamar isso de heterofagia. É o que os macrófagos fazem quando eles capturam partículas estranhas. É o que as amebas fazem quando capturam os alimentos. Só que pode morrer alguma estrutura nossa, tipo assim, uma mitocôndria. Uma organela que perde a função, ela tem que ser capturada e digerida. Quando digere partículas que vieram de fora da célula, heterofagia. Quando digere partículas da própria célula, eu vou chamar de autofagia. É o que acontece, por exemplo, com a regressão da cauda do girino. Aí é uma digestão da própria célula, é uma autofagia. O que ele pediu aqui para nosco, porque conosco ninguém podosco? Então ele quer saber quem que são... Ah, deixa eu colocar aqui do jeito que está no nosso aqui, que fica mais fácil, né? Então, no número 1 aí, ó. Aconteceu fagocitose. O número 1 ele está apontando para quem? Para o vacúolo alimentar. O número 2 é o vacúolo alimentar, mais o lisossomo. Então, é o vacúolo digestivo. Número 2. O número 3, ora, digeriu. O que é útil é aproveitável, é absorvido. O que não é vira só resíduo. Então, 3 é o vacúolo residual. E o 4 é a plasmocitose. Portanto, ele quer qual que é a plasmocitose? 4, vacúolo alimentar. 1, vacúolo residual. 3, e o vacúolo digestivo. 2, letra D, de Selmo, dedicado e humilde. Até aqui, tranquilo, já fizemos uma questão de bioquímica, já fizemos a recordação de algumas organelas e suas funções. Tem mais uma, daqui a pouquinho a gente vai falar dela, mas vamos pegar a nossa sequência aqui. Questão de número 3, vamos falar um pouco de metabolismo energético, outro assunto que a UFO adora. Vem cá. Minha máscara hoje está tampando tudo. Custando respirar. Questão de número 3. Diz assim: o fungo Saccharomyces cerevisiae, olha que nome bonito para você pôr no seu filho.
O Saccharomyces cerevisiae, conhecido por levedura, que é o fermento, é o tal do fermento biológico, é unicelular e apresenta mitocôndrias em seu citoplasma. Então, além dessas organelas, tem essa organela aqui que é a mitocôndria. Depois eu vou falar da mitocôndria, mas a mitocôndria está relacionada com a respiração dentro da célula, que é a chamada respiração celular. Bom, já a alga verde, Uva lactuca, conhecida como alface do mar, é multicelular ou pluricelular e tem mitocôndrias e cloroplastos. Os esquemas abaixo resumem etapas metabólicas realizadas por esses seres vivos. Primeira coisa que eu quero que você lembre é que na mitocôndria, bom, primeiro que a mitocôndria tem um formato geralmente ovoide, tem duas membranas. A membrana externa é lisa. A membrana interna forma dobras, olha aqui, ó, que vão formar o que a gente chama de cristas. Então essa é a mitocôndria. Ela tem uma membrana externa lisa, uma membrana interna, que formam dobras chamadas de cristas. Então deixa eu pôr o nome aqui, só siglas, ó. Cristas mitocondriais. Essa substância interna é chamada de matriz mitocondrial. Mitocondrial, que você já sabe, mitocondrial, fica melhor. Bom, na mitocôndria acontece o processo que nós chamamos de respiração celular. Então, a mitocôndria é responsável pela respiração celular. Não confunda aquela fisiologia da respiração, que é a captura de oxigênio, transporte de oxigênio, até as células para acontecer a respiração celular. A respiração celular acontece na mitocôndria e é a quebra da glicose. C6, H12O6, na presença de oxigênio, dando CO2, mais água e mais energia suficiente para ficar armazenada num saldo de 38 ATPs. Essa respiração celular, ela é dividida em 3 fases. Isso é importantíssimo você lembrar. Quais são as fases da respiração? Então, nós temos uma tal de glicólise, lise, quebra da glicose, o ciclo de Krebs. O cara era feio e chamava ele de Krebs? Não, gente, ele chamava Hans Krebs. E nós temos ainda a cadeia respiratória. Então, a respiração celular, que é a quebra da glicose na presença de oxigênio, formando CO2 mais água e mais energia, ela é dividida em glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A glicólise, ela acontece fora da mitocôndria. Então, todo mundo acha que toda respiração, ela acontece dentro da mitocôndria. A primeira fase da respiração, chamada de glicólise, acontece fora. E essa glicólise, ela acontece ou ocorre no citosol, que é o líquido que banha a célula. Já o ciclo de Krebs, ele acontece aqui, nesse interior da mitocôndria, que nós chamamos de matriz, ocorre na matriz mitocondrial. E a cadeia respiratória ocorre nessas dobras chamadas de cristas mitocondriais. Uma questão da prova está aqui, ó. Quais são as fases da respiração e onde cada uma dessas fases acontece? A respiração celular, que é a quebra da glicose na presença de oxigênio, é um processo aeróbio, é dividido em 3 fases: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Lembrando que a glicólise ocorre no citosol, ou seja, fora da mitocôndria. O ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial, que é essa substância que ocupa o interior da mitocôndria aqui, ó. Isso aqui é a matriz mitocondrial. Aqui tem DNA, tem RNA, tem ribossomo, sintetiza proteínas. E a cadeia respiratória acontece nas cristas mitocondriais. Só que ele está falando aqui também da alface do mar, que tem
Isso aqui é a mitocôndria, mas a alface do mar tem cloroplasto. O cloroplasto lembra um pouquinho a mitocôndria. Ele pode ser circular ou ovoide. Também tem duas membranas, a membrana externa é lisa e a membrana interna forma umas dobrinhas aqui, ó. Que nós vamos chamar de lamelas. Na mitocôndria a gente chama de cristas mitocondriais. Aqui eu chamo de lamela. Então, tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria tem duas membranas. A membrana externa é lisa e a membrana interna formam dobras. As dobras da membrana interna da mitocôndria são cristas mitocondriais. No cloroplasto, a gente chama de lamelas. As lamelas se modificam em outras membraninhas que lembram moedas empilhadas. Cada moedinha dessa aqui é o tal do tilacoide. Cada moedinha dessa, nós chamamos então de tilacoide. Então, vou pôr assim, ó. Is this quer ser, is this, tilacoide. E esse conjunto de tilacoide nós chamamos de granum. Já a substância que ocupa o interior do cloroplasto, na mitocôndria é matriz mitocondrial, no cloroplasto é estroma. O cloroplasto faz fotossíntese. E vou pôr assim, ó, o cloroplasto é responsável pela fotossíntese. E a fotossíntese é o contrário do inverso para trás da respiração. Então, a respiração é glicose mais oxigênio, dando CO2 mais água. A fotossíntese é CO2 mais água, produzindo glicose, C6H12O6 mais oxigênio. Portanto, aquilo que é produzido na fotossíntese é consumido na respiração. E por último, ele falou dos Saccharomyces que faz a fermentação. Peraí, que faltou só um detalhezinho aqui que agora que eu lembrei, peraí. Eu falei aqui das fases, ó. A fotossíntese também é dividida em fases, tá? Quais são as fases da respiração? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Quais são as fases da fotossíntese? Você só tem duas fases aqui, ó. Uma tal de fase de claro, que depende de luz, e a fase de escuro, que não depende de luz. Vou fazer com a forma de asterisco, aqui, ó. Fase de claro, asterisco vermelho. Onde acontece a fase de claro? A fase de claro acontece nas lamelas e nos tilacoides. O conjunto de tilacoide é grano, então acontece no grano também. Onde que acontece a fase de escuro? A fase de escuro eu vou chamar de hashtag preto, ó. A fase de escuro acontece no estroma. Pronto. E ele falou do Saccharomyces, que é responsável pela fermentação. Fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica é porque produz cólica? Não, gente, é porque produz álcool. Então, qual que é a equação da fermentação alcoólica? A respiração é a quebra da glicose na presença de oxigênio. A fermentação é a quebra da glicose, C6H12O6, só que na ausência de oxigênio. A gente chama de processo anaeróbico. Então, consequentemente, vai formar, se é a fermentação alcoólica, C2H5OH, que é o álcool etílico, mais CO2, mais energia. A respiração quebra a glicose na presença de oxigênio, quebra-se mais o combustível, então libera muita energia. Um saldo aqui de 38 ATPs. A fermentação é na ausência de oxigênio, quebra-se pouco combustível, tanto é que forma aqui, ó, o álcool, que é uma molécula grandona. Então, consequentemente, apenas 2 ATPs. Agora, feito isso, a gente pode, então, feita essa pequena revisão, ele te dá os esquemas aí, ó. Presta atenção lá em cima, ó.
O processo A é a quebra da glicose em etanol. Então ele está falando de quem? Quebra da glicose em álcool. Então A é a fermentação alcoólica. O processo B. Você está vendo a glicose sendo quebrada em ácido pirúvico, que vai formar coenzimas, ciclo de Krebs, NAD, cadeia respiratória. Então você está falando de ciclo de Krebs, glicólise, cadeia respiratória. O B, ele está falando da respiração celular. E por último, lá embaixo, ó, gás carbônico mais água, na presença de luz, dando glicose mais oxigênio, ele está falando da fotossíntese. Então o processo C é a fotossíntese. Simples assim. Pronto. Analisando esse esquema, um estudante fez 3 afirmações. Na ausência de oxigênio, se não tem oxigênio, não respira, né, gente? Então fermenta. A levedura realiza o processo A, no qual há liberação de gás carbônico. Na ausência de oxigênio, acontece fermentação. Como é fermentação alcoólica, liberou gás carbônico. Inclusive, é esse gás carbônico que faz a massa do pão crescer. É a chamada fermentação alcoólica. 2. A levedura e a alface do mar são capazes de realizar o processo B. O processo B, gente, é a respiração. Então, as leveduras são os fungos, tem mitocôndria, faz respiração. A alface do mar é uma alga, tem mitocôndria, faz respiração, certinho. O processo C é a fotossíntese, é realizada apenas pela alface do mar. Então, o fungo não faz fotossíntese, lógico que não, porque ele, consequentemente, ele não tem cloroplasto. E quem que é o outro aqui? Saccharomyces não faz, alface do mar, é isso mesmo. Então, o processo C é realizado apenas pela alface do mar, porque o fungo, consequentemente, todos os fungos são aclorofilados. Então, eles são heterótrofos, porque eles não têm clorofila, não fazem fotossíntese. Todos os itens estão corretos. Letra D, de Selmo, dedicado e humilde. Tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade. Nós já fizemos uma questão de bioquímica, uma de organelas e uma de metabolismo energético. Cara, guarda isso aqui, ó. Respiração é dividida em glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. E a fotossíntese é fase de claro, fase de escuro. Lindo. Questão offer number 4 for you. Para quem não sabe inglês, questão 4. A questão 4. Considere as afirmações a seguir. Questão 4 caiu na UFO. Deve ter uns 10, 12 anos que essa questão caiu. E é uma boa questão para essa época de pandemia, já que está falando-se tanto em defesa, em sangue, transfusão de sangue, etc. e tal. A incompatibilidade entre os grupos sanguíneos humanos deve-se às reações imunológicas entre os anticorpos presentes no plasma sanguíneo, aglutininas, e glicoproteínas presentes na superfície dos eritrócitos, aglutinogênios. Assim, o sistema BO apresenta 2 tipos de aglutinogênios denominados de A e B e 2 tipos de aglutinina anti-A e anti-B. Selmo, oi. Eu não entendi nada, você leu rápido demais. Eu li rápido demais porque eu vou ter que repetir agora. Então veja aqui comigo. Quando a gente vai falar de grupos sanguíneos, nós temos, por exemplo, aqui o chamado sistema ABO. O sistema ABO é o sistema A, B, AB e O. Então a gente vai pôr assim para você, ó, grupos sanguíneos. Antígeno. Lembrando que o antígeno é o que a gente chama de corpo estranho. E aqui eu vou colocar anticorpo, que é a proteína de defesa. No sangue, gente, a reação entre antígeno e anticorpo, ela gera uma aglutinação. Então, a reação entre antígeno e anticorpo é uma reação de aglutinação. Então, é lógico que o antígeno vai ser chamado de aglutinogênio e o anticorpo recebe o nome de aglutinina. Para você não esquecer, gente, está aqui, ó. Aglutinogênio
antígeno. Então, genogênio. Então, aglutinogênio é o antígeno, aglutinina é o anticorpo. Onde no sangue é que eu tenho esses elementos? O antígeno, chamado de aglutinogênio, ele está presente nas minhas hemácias, que são os glóbulos vermelhos. O anticorpo, que é chamado de aglutinina, está presente no plasma sanguíneo. Então, no sangue, aquela proteína que funciona como antígeno, eu encontro nas hemácias, glóbulos vermelhos, também chamado de eritrócitos. E o anticorpo, que é chamado de aglutinina, está presente no plasma. Então vai ficar assim, ó. Quais são os grupos sanguíneos que eu tenho? Eu tenho o grupo sanguíneo A, o grupo sanguíneo B, o AB e o O. Quem é A? Você é A porque você tem o antígeno A. Quem tem o antígeno B é do grupo B. Quem tem os dois, ele é do grupo AB. Você tem um antígeno A e tem um antígeno B. Pega a sua hemácia. As nossas hemácias são bicôncavas. Então tá aqui minha hemácia, ó. Observe que a minha hemácia, gente, tem nas membranas proteínas, que são glicoproteínas. Então aqui você vai ter, se tiver A, é do grupo A. Se tiver B, é do grupo B. Se tiver os dois, é AB, que a gente chama de codominância. E se não tiver nenhum? Se não tiver nenhum, é do grupo O. Agora, o grande problema no sangue é que eu já tenho anticorpos contra os meus antígenos. Então, se eu sou do grupo A, eu já tenho no meu plasma sanguíneo anti-B. Por isso que quem é do grupo A não pode tomar sangue B, porque ele já tem anti-B. Quem é do grupo B, eu falo assim, o A não gosta de mim, não? Então eu também não gosto dele. Então quem é do grupo B, ele tem anti-A. Então quem tem um antígeno A, ele é anti-B. Quem tem um antígeno B é anti-A. E o AB que tem os dois, ele não pode ter nem anti-A e nem anti-B. Senão ele seria um sangue suicida. Então, consequentemente, ele não tem anticorpos. O O, na realidade, ele é chamado de zero, porque ele não tem nem antígeno A e nem antígeno B. Só que ele não tem nada e não gosta de ninguém. Então, ele é anti-A e anti-B. Por isso que numa transfusão de sangue, a gente diz o seguinte, ó. O O pode doar para ele mesmo, para o O, pode doar para o A, pode doar para o B, pode doar para o AB. Então, o O pode doar para todo mundo. Aí, se alguém perguntar assim para você, por que o O é um doador universal? Por que ele pode doar para todo mundo? Porque ele não tem antígeno. Ele não funciona como corpo estranho para ninguém. O A pode doar para ele mesmo e para o AB. O B pode doar para ele mesmo e para o AB. E o AB só pode doar para ele mesmo. Se alguém te perguntar assim, quem que é o doador universal? É o O. Então, o O é um doador universal. Por que ele pode doar para todo mundo? Porque ele não contém antígeno, ele não serve como corpo estranho. Por que o AB recebe de todos? Portanto, ele é um receptor universal. Por que o AB pode receber de todo mundo? Porque ele não tem defesa. Então, o O é um problema para doar para todo mundo? Não, porque ele não tem antígeno. Mas o AB tem antígeno para todo mundo. O O não pode receber de quase ninguém, porque ele tem anti-A e tem anti-B, só pode receber dele mesmo. O AB pode receber de todo mundo porque ele não é contra ninguém, ele não tem anticorpos. Feito isso, esse exercício da UFO, ele pergunta o que é o 1? 1 é o antígeno A. O 2 é o antígeno B. O 3 é o anti-B. O 4 é o anti-A. E o 5 é o anti-A.
e o anti-B. Letra B. Eu estou em qual questão, gente? Questão 4. Letra bola. Maravilha! Tranquilo até aqui? Maravilhas! Então, ó, já demos uma passada por bioquímica, por organelas, por metabolismo energético, grupo sanguíneo, sistema ABO. Não dá tempo da gente falar do RH, mas você sabe que existe o positivo e o negativo. Então, quem tem antígeno A, quem tem fator RH, ele é positivo. Quem não tem fator RH, ele é negativo. Lembrando que o positivo, ele é dominante. E o negativo é recessivo. Mais uma. Próxima questão nossa. Vamos dar uma passeada agora na fisiologia. Falar um pouquinho a respeito de sistema digestório, que tem muito tempo que não cai. Como eles vão dividir o vestibular em 2, a chance de cair sistemas aumenta. E um sistema que faz muita parte do nosso dia a dia, né, gente? É o sistema digestório. Então ele pôs assim, ó, considere o quadro abaixo, ele vai te dando as enzimas, qual substrato, onde que vai atuar. De uma forma bem rapidinha, eu estou na questão 5. Lembra que se eu pego aqui, ó, um indivíduo, sistema digestório, aqui eu tenho a boca, aqui eu tenho a faringe, o esôfago. Do esôfago o alimento cai aonde? No estômago. Aqui eu tenho o estômago, vamos pôr assim, esôfago, senão confunde. A porção inicial do intestino delgado é chamado de duodeno. Lembra que o intestino delgado é dividido em duodeno, jejuno e íleo. A porção inicial, que é o duodeno, aqui, ó, nós temos o pâncreas, de cá, você lembra que isso aqui está espelhado, né, gente? Então, o que você vê do lado direito é o esquerdo, o que você vê do lado esquerdo é o direito. Então, do meu lado esquerdo aqui fica o pâncreas, do lado direito aqui fica o fígado. Aqui nós temos uma glândula gigante, que é o fígado. Aqui embaixo do fígado, nós temos uma pequena vesícula, que é a vesícula biliar. Aí o alimento vai para o intestino delgado. No intestino delgado sofre a ação das enzimas presentes no pâncreas, que é o suco pancreático, mais do intestino, que é o suco entérico. Depois do intestino delgado, então você tem duodeno, jejuno e íleo. Aqui você tem o intestino grosso, ó. Seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente, sigmoide, reto, ânus e vaso sanitário. Beleza. Aqui na boca começa a digestão. Então aqui, gente, nós temos a digestão do amido, feito pela amilase salivar. Então a amilase salivar digere o amido. E na boca, gente, o pH é um pH neutro, em torno de 7, com pequena variação. No estômago, nós temos a ação, ou começa a digestão das proteínas, pela pepsina. A pepsina, na realidade, ela é liberada na forma de pepsinogênio. Só que o pepsinogênio é uma enzima inativa. Para ela se tornar ativa, ela precisa da presença do HCl. HCl é um ácido. Portanto, aqui, no estômago, o pH é ácido. Ora, a amilase digere o amido, que é um polissacarídeo. A pepsina digere proteínas.
e transforma em proteínas menores. Aqui no intestino delgado, um pouquinho, duodeno, você tem 350 enzimas. Mas ele, se não me engano, ele vai falar da tripsina. A tripsina é uma outra proteína que também digere proteínas, só que ela, ao invés de atuar em pH ácido, ela precisa de um pH básico. Na boca, o pH é neutro, por isso que você tem a ação da amilase salivar. No estômago, o pH é ácido devido à presença do HCl para a ação da pepsina. E no intestino delgado, o pH é básico. Você lembra que no suco pancreático, você tem a liberação de bicarbonato, que vai neutralizar a acidez desse bolo alimentar que chega, consequentemente, no meu estômago. Feito isso, volta para a questão, então. A questão diz assim, considere o quadro abaixo. Se eu tenho pitialina, pH neutro. Ora, gente, pitialina é a amilase salivar. Então, consequentemente, ele está falando da enzima que atua na boca. Por isso que o pH é neutro. A amilase é para digerir o amido. Então, o número 1 aí é amido. Essa enzima é produzida nas glândulas salivares. Nós temos as glândulas sublinguais, as parótidas e as submandibulares. Então, fica tudo nessa região aqui. Você tem as nossas glândulas salivares produzindo amilase salivar ou pitialina, que digere o amido, portanto, é na boca, e aí o pH é neutro. Então, o número 1 é amido. O número 2, gente, ele fala que o pH é ácido, o substrato é a proteína, e a região de atuação é no estômago. Ora, se a atuação do estômago, se a atuação dessa enzima é no estômago, ele está falando da pepsina. O local de produção é na própria parede do estômago, porque a amilase salivar é produzida nas glândulas salivares. A pepsina é produzida por glândulas que compõem a própria parede do estômago. Então, número 2, pepsina, número 3, estômago. Tripsina. Tripsina é essa enzima que digere proteínas no duodeno. Então, o pH aqui já é básico. Então, número 4, o pH é básico. Vai digerir proteínas, é produzida pelo pâncreas e a atuação é no duodeno. Então, repetindo, o número 1 é o substrato que a pitialina ou amilase salivar atua, é o amido. O número 2 é a enzima que digere proteínas no estômago, no pH ácido, é a pepsina. Ela é produzida no próprio estômago, então o número 3 é estômago. Número 4, a tripsina é a enzima que digere proteínas no duodeno, portanto o pH é básico, então o 4 é básico. E a região de atuação é a porção inicial do intestino delgado, chamado de duodeno, portanto letra A, de amor, que eu sinto pelos meus alunos. Bom, gente, na fisiologia, eu coloquei sistema digestório porque ele pode fazer uma questão, pensando em ciência da natureza, falando em proteínas, falando em enzimas, acelera a velocidade de reação, se o pH é ácido, básico ou neutro. Agora, a gente tem mais sistema digestório, além do sistema digestório, o respiratório, o cardíaco, o urinário, o nervoso, o endócrino, o reprodutor. Aí dá uma olhada rapidamente em cada um deles, mas acredito eu que os sistemas não têm caído muito. Se cair, vem algo relacionado com ciência da natureza, por isso que eu estou pegando o sistema digestório, por ele envolver outros assuntos, como, por exemplo, pH, que é da química. Enzimas, também estudado na biologia, mas na química. O que uma enzima é? É um biocatalisador. O que o catalisador faz? Abaixa a energia de ativação, acelerando a velocidade da reação. Feito isso, vamos para a questão de número 6. Nós já passamos, então, pela bioquímica, pela célula, citologia em si, metabolismo energético, uma questão de sangue envolvendo, então, genética, uma de sistema digestório. Agora vamos para a questão de número 6, que seria tecido.
Questão de tecido, eu pus, observe o esquema que representa as células do tecido muscular estriado cardíaco. Nós temos músculos lisos, músculo estriado esquelético e músculo estriado cardíaco. Então ele coloca aqui o esqueminha do músculo estriado cardíaco. Sobre esse assunto, assinale a alternativa incorreta. Só lembrando que a alternativa incorreta é aquela que não está correta. Oh, muito bem. Então vamos lá. A contração dessa musculatura em condições normais depende de um sistema próprio gerador de impulso. Ele está falando de tecido muscular cardíaco, mas ao mesmo tempo você tem que entender um pouquinho de sistema cardíaco. Então a gente tem aqui, ó, o meu coração. Lembrando que o nosso coração, ele é tetracavitário. Então deixa eu fazer aqui para você entender, ó. Aqui em cima eu tenho, se o meu coração é tetracavitário, esse aqui é o átrio direito. De cá eu tenho o átrio esquerdo. Lembra que eu falei agora há pouco? Isso está espelhado, né, gente? Então você está olhando aqui de frente, ó. O que é direito, aqui você vê de esquerda, assim por diante, ó. Então esse é o átrio direito, átrio esquerdo. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O sangue chega ao meu coração pelas veias cavas. Então você tem aqui, ó, veia cava superior, veia cava inferior. O sangue chega ao meu coração pelas veias cava superior e inferior ao átrio direito. Esse sangue que chega aqui é o sangue venoso. Passa para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, esse sangue vai sair aqui. Tem que fazer um negócio meio encavalado, porque é desse jeito mesmo. E vai pelas artérias pulmonares até o meu pulmão. Tá aqui, vou pôr mais longe um pouquinho. Esse é o meu pulmão. No pulmão acontece um fenômeno chamado de hematose, trocas gasosas. Então o sangue, que era um sangue venoso, se transforma em sangue arterial e volta para o meu coração pela veia pulmonar. Entra no átrio esquerdo. Vou colocar a seta daqui a pouquinho. Do átrio esquerdo vai pelo ventrículo esquerdo, o ventrículo esquerdo sai e vai ser distribuído para o meu corpo. Aqui ele tem que sair aqui nesse cantinho, faz de conta que isso aqui está saindo. Essa é a famosa aorta. Rapidinho, dá uma olhada para frente. O sangue chega da parte superior do meu corpo, ou da parte inferior, pela veia cava superior, veia cava inferior. Esse é o sangue venoso. Passa para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ó, vai para o pulmão. Essa artéria que está saindo aqui é a artéria pulmonar. Essa é a única artéria que transporta sangue venoso. No pulmão acontece hematose e vem sangue arterial pela veia pulmonar até o átrio esquerdo. Então essa aqui é a veia pulmonar. Porque a gente sempre diz assim, artéria transporta sangue arterial, veia transporta sangue venoso. A única artéria que transporta sangue venoso é a pulmonar, e a única veia que transporta sangue arterial é a veia pulmonar. O sangue vem, passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele vai para o meu corpo através da aorta. Quando o coração bombeia o sangue para o pulmão, ele sai do ventrículo direito e vai para o pulmão. Gente, é o pulmão direito e esquerdo, tá?
E quando o sangue sai do ventrículo esquerdo, ele vai para todo o corpo. Por isso que essa parede aqui, ó, do ventrículo esquerdo, ela é bem mais desenvolvida. Porque ela impulsiona sangue para todo o seu corpo. Pronto, mas por que eu estou te lembrando tudo isso? Porque ele falou assim, ó, a contração dessa musculatura em condições normais depende de um sistema próprio, gerador de impulso. Sim, aqui na parede superior do átrio direito, ó, a gente tem o famoso marca-passo natural. Esse aglomerado de células aqui, ó, ele chama nó sinoatrial. É esse nó sinoatrial que gera o impulso. Ele desce por fibras aqui, ó, até um outro nó que fica na base inferior desse átrio direito, que é o nó átrio-ventricular. Átrio-ventricular. Do nó átrio-ventricular partem feixes e desce aqui, ó, que são os feixes de His, que dividem em feixes de Purkinje. Portanto, por isso que a gente diz que o nosso coração, ele é independente, ele se bate, se autocontrola. Lógico que o sistema nervoso também controla, mas quando ele fala que a contração dessa musculatura em condições normais depende do sistema próprio gerador de impulso, esse nó sinoatrial está certo. As células musculares cardíacas apresentam em seu citoplasma actina, miosina e mioglobina. Lembra que as células musculares, elas são formadas por dois tipos de proteínas, né? Actina e miosina. Então nós temos aqui a actina, aqui no meio, ó, eu tenho a miosina. A presença daquele íon cálcio, o que o cálcio faz? Ele liga a actina com a miosina, ele encolhe, e aí você tem a contração e depois a distensão. Então essas fibras mais finas são chamadas de actina. Essas fibras mais espessas recebem o nome de miosina. E da mesma forma que nós temos a hemoglobina, que é aquele pigmento vermelho que transporta gases no sangue, no músculo você tem a mioglobina, que também é avermelhado, que também transporta gases. Maravilhoso, tá certo, ele está pedindo incorreta. As células musculares cardíacas podem realizar contração, mesmo sem estímulo do sistema nervoso central, sim, por causa do nó sinoatrial. As células musculares cardíacas apresentam intenso consumo de oxigênio, que é recebido diretamente do sangue, contido no átrio e no ventrículo. Não, gente. O oxigênio que vai para o coração, ele não vem diretamente. Fica parecendo, né, que o sangue que entra aqui, o coração já vai pegando o sangue. Não é assim. Então, o que vai acontecer? Esse sangue sai pela artéria aorta. A artéria aorta tem uma ramificação chamada de coronária, e essa coronária é que vai irrigar o próprio coração. Então, esse oxigênio que está sendo transportado, ele é pego aqui no pulmão, ó. Por quem? Pela hemoglobina. Quando a gente fala que tem trocas gasosas, a hemoglobina vai pegar o oxigênio, vai formar a oxihemoglobina e vai ser transportado. Então, esse oxigênio vai ser transportado até o átrio esquerdo pela veia pulmonar, passa para o ventrículo esquerdo, sai pela artéria aorta, ramifica, vai para a coronária e da coronária que chega nas células e, consequentemente, fazendo a sua oxigenação. Então, o problema aqui é que ele está falando que o oxigênio é recebido diretamente do coração. Não. O oxigênio tem que ser transportado pela hemoglobina do mesmo jeito e, consequentemente, tem que chegar até as suas células através da oxihemoglobina. Letra D de Selmo, dedicado, humilde e o melhor. Questão 7. A questão 7 diz assim: o consumo abusivo de álcool e o uso de maconha, cocaína e outras drogas ilícitas são considerados sérios problemas de saúde pública, já que prejudicam o funcionamento do sistema nervoso dos usuários.
O consumo dessas drogas altera a transmissão do impulso nervoso, afetando a comunicação entre os neurônios em regiões específicas do cérebro. Sobre o funcionamento do tecido nervoso, assinale a alternativa incorreta. Então, mais um tecido envolvendo sistemas. Então, quando a gente fala de tecido muscular, a gente fala do sistema muscular, do sistema nervoso, do sistema cardíaco, locomotor. Mas quando eu falo do sistema nervoso, ele controla todos os nossos sistemas. Então, falando de sistema, tem que falar de tecido. Falando de tecido, tem que falar de sistemas. Os neurônios são células fundamentais do tecido nervoso. Portanto, problemas no seu funcionamento podem prejudicar o raciocínio e a aprendizado da sua memória. Sim. Você lembra que o nosso sistema nervoso, todo o sistema é formado por tecidos. Então, eu voltei aqui, olha só. Uma célula nervosa que nós chamamos de neurônio. O neurônio, ele tem um corpo celular. Desse corpo celular parte um prolongamento. A gente chama de axônio. E aqui eu tenho a terminação do axônio. No corpo celular, nós temos as ramificaçõezinhas aqui que nós chamamos de dendritos. Então, o meu corpo celular, ele é formado... O meu axônio. Só colocando aqui a questão que eu esqueci de pôr, é o número 7, né? Então, ó, no meu axônio, eu tenho o corpo celular e o axônio. O neurônio, o corpo celular, tem os dendritos e o corpo celular tem as terminações do axônio. Você vai lembrar, nós vamos aproveitar para falar agora, que a gente considera que o neurônio ele é positivo do lado de fora e negativo do lado de dentro. Mas por que isso? Se eu pegar uma célula, você vai ver que a gente tem muito sódio do lado de fora, pouquinho sódio do lado de dentro. Muito potássio do lado de dentro, pouquinho potássio do lado de fora. Mas, mas peraí, eu tenho sódio e tenho potássio. Os dois são cátions, os dois são positivos. Por que eu falo que é positivo e negativo? O que vai acontecer é isso aqui, ó. O sódio tende a sair. E aí o potássio tende a entrar. Mas peraí, não. Na realidade o sódio tende a entrar, Selma. Sim. O sódio entra por difusão, mas tem uma bomba aqui que pega o sódio e passa para fora. Então, se é uma bomba que está transportando contra a sua vontade, é contra o gradiente de concentração, é um transporte ativo, gasta energia. A tendência do potássio é sair por difusão, mas se ele está entrando, também gasta energia. Olha que bonitinho. O que vai acontecer, gente? Para cada 3 sódios que saem, entram 2 potássios. Então, tem mais carga positiva de fora do que de dentro. Por isso que a gente fala que é positivo, porque para cada 3 sódios que saem, entram 2 potássios. Então, é mais positivo do lado de fora e menos positivo, ou seja, negativo do lado de dentro. Bom, os neurônios são as células fundamentais do tecido nervoso, portanto, problemas no seu funcionamento podem prejudicar o raciocínio e o aprendizado da memória. Certinho? Neurotransmissores são substâncias químicas responsáveis pela comunicação entre os neurônios. A comunicação aqui entre os neurônios, a gente chama de sinapse. O leigo, quem que é leigo? Ele não é aluno do Selmo. O leigo acha que aqui eles encostam no outro. Não encosta não, gente. Na sinapse, você tem uma aproximação, mas não há uma junção entre os neurônios. Então, como que passa um impulso de uma célula para outra? Eu faço o estímulo nessa célula, essas cargas invertem, geram um impulso nervoso que percorre o neurônio nesse sentido. Ó. Quando chega aqui, ó, ocorre a liberação dos chamados neurotransmissores, que vão até a próxima membrana, no caso os dendritos, e ativam eles. Então, como não há um contato direto entre os neurônios na sinapse, para que passe o impulso de uma célula para outra, você precisa dos chamados neurotransmissores.
como acetilcolina, noradrenalina, que vão passar por ali. C. O consumo de álcool afeta o funcionamento normal dos neurônios, podendo levar à sonolência, à diminuição dos reflexos, além de perda da coordenação motora. Exatamente. O álcool ele prejudica a condução do impulso nervoso e a transmissão do impulso nervoso. Portanto, a pessoa fica descoordenada, fica sonolenta, exatamente por causa dessa falta de condução dos impulsos. D de dado, os neurônios se conectam por meio de pontos de contato, pode parar. Você não tem ponto de contato, você tem a sinapse, que é uma aproximação desses neurônios, e essa aproximação você não tem contato. Por isso que é necessária a presença desses neurotransmissores. Portanto, letra D, de Selmo, dedicado e humilde. Questão Zeite. Então vamos para a questão de número 8. Vou apagar esse coraçãozão aqui. Eu sei, gente, que é muita informação para pouco tempo, mas é só uma revisão. Vai pegando os pontos principais e vamos tentando achar o caminho aí. Questão de número 8. Vamos falar um pouquinho de evolução. É outro tópico que cai muito aqui na UFO, mas se você estiver pensando em particular, Enem, é um assunto muito moderno, tem caído muito. Para a gente falar de evolução, eu quero que você lembre de um grande amigo meu chamado de Lamarck. Daí vem a teoria de Lamarck, o lamarckismo. Lamarck se baseava em duas leis. Então eu falo assim, quais são as leis de Lamarck? Nós temos uma lei chamada de uso e desuso. Ele dizia o seguinte, quanto mais você usa uma determinada estrutura, mais ela se desenvolve. Quanto você menos usa, menos ela se desenvolve. Lei do uso e desuso. E essa característica que desenvolveu mais, ou desenvolveu menos, ou atrofiou, ela é deixada para o seu descendente. Deu o nome de lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A gente brinca, né? Ele não falava nada disso, mas a gente fala assim, como que Lamarck explicaria a origem de girafas pescoçudas? De tanto, elas gostavam de folhas de árvores de grande porte, de tanto forçar o pescoço para atingir essas árvores, ou para atingir essas folhas, usou muito o pescoço e ele cresceu muito. E essa característica foi sendo deixada para os descendentes até ela ficar pescoçuda. Essa seria a lei do uso e desuso e transmissão das características adquiridas. Só que depois de Lamarck, surge o Darwin. Então aí vem o darwinismo. O Darwin já fala o seguinte, não era nada disso. Existiam girafas pescoçudas e pescocinho. A pescocinha não alcançava o alimento e morria. A pescoçuda alcançava o alimento e sobrevivia. Então Darwin vai falar de uma outra coisa. Ele fala o seguinte, olha, existe uma grande variabilidade. Nós somos muito variáveis dentro da mesma espécie, a variabilidade intraespecífica. Basta você prestar atenção nos integrantes da sua família. É uma grande variabilidade. Essa variabilidade é para quê? Pensa em girafa pescoçuda e pescocinha. Para cada um adaptar a ambientes diferentes. Para adaptações. Agora, quem vai escolher qual que gosta de folhas altas? O próprio meio. Através do que nós chamamos de seleção natural. Então, Lamarck fala da lei do uso e desuso e da transmissão das características adquiridas. O Darwin vai falar que não, tem grande variabilidade entre os indivíduos, nós somos diferentes para adaptarmos a ambientes diferentes e o próprio meio seleciona aquele que é mais apto.
Só que chegaram para o Darwin e perguntaram assim, tá bom, Darwin, porque lembra, gente, se a gente está falando de evolução, então, eles estão contestando o fixismo, que é o criacionismo. Porque o criacionismo dizia o seguinte, todas as espécies, todos os seres foram criados exatamente do jeito que eles são, por uma entidade divina. Então Deus criou todos os seres da forma que nós somos. Aí Darwin falou assim, não, nós somos diferentes para poder adaptar a ambientes diferentes. Aí chegaram para Darwin e falaram assim, tá, se nós somos da mesma espécie, pega a espécie humana. Nós temos 46 cromossomos, todo mundo. Todos nós da espécie humana temos 46 cromossomos, salvo algumas exceções, mas aí são mutantes. Então, se nós somos diferentes, o que gerou essa grande variabilidade? Pega cachorro. Você pega... Quantas raças de cachorro você conhece? Por que eles são tão diferentes um do outro? O que levou a essa variabilidade? Darwin não consegue explicar isso e surge posteriormente o chamado neo-darwinismo. Então, o neo-darwinismo vai explicar exatamente isso. Ele vai pegar a teoria de Darwin e vai explicar a origem dessa variabilidade. Então, eu vou puxar aqui de novo, ó. O neo-darwinismo, gente, ele baseia na teoria de Darwin. Então, ele falou, realmente, tem uma variabilidade. Essa grande variabilidade é para a gente adaptar a ambientes diferentes. Adaptação. O próprio meio faz isso através de uma seleção natural. Agora, o neo-darwinismo vai explicar a origem dessa variabilidade. Por que nós somos da mesma espécie e somos tão diferentes? Porque aqui, meninos, ó, pode acontecer, primeiro, mutações. Mutações são alterações bruscas do nosso material genético. Pensa, por exemplo, na síndrome de Down. É uma mutação cromossômica, em que o indivíduo tem uma característica muito diferente. Mas você pega a cor da pele, cor dos olhos, a altura, tipo de cabelo. Eu falei da síndrome de Down porque ela é bastante conhecida nossa, mas você poderia falar da síndrome de Turner, de Klinefelter. Então as mutações vão acontecendo. O albino, por exemplo. O albino, ele não tem pigmentação por um processo de mutação. E aí as características foram mudando. Outro fator que causa variabilidade, além das mutações, é a chamada recombinação gênica. Recombinação é a nova combinação dos genes. Essa nova combinação dos genes aumenta a variabilidade. Tranquilo, meninos? Então, o que o neo-darwinismo faz? Ele explica só o darwinismo, de onde que vem essa variabilidade. Feito isso, o esquema acima trata-se dos princípios básicos da teoria evolucionista. Trata-se da teoria darwinista? Não, porque Darwin não fala de mutações nem de recombinação gênica. Lamarckismo? Não, porque Lamarckismo fala da lei de uso e desuso e da transmissão dos caracteres adquiridos. Neo-darwinismo? Sim, que acrescenta os conceitos de mutações e recombinação gênica para explicar a ocorrência da variabilidade. Maravilha. Neo-darwinismo, porque acrescenta o conceito de seleção natural. Seleção natural, Darwin já falava. Neo-darwinismo acrescenta o conceito... Aí repetiu, né? É aí. Maravilha, letra C de sapato. Sapato é meu, chamo do que eu quiser. Bora lá! Questão 9. Questão 9 e a questão 10 são questões discursivas, para a gente treinar um pouquinho aqui, ó. Uma mulher daltônica, ah, não, Selmo, calma, e pertencente ao grupo sanguíneo B, que nós já falamos hoje, cuja mãe... Não. Então, antes, porém, todavia, no entanto, falou aí de daltonismo. Dá uma olhada aí para isso aqui, ó. Eu tenho aqui um cromossomo na forma de um bastão. Eu vou chamar de cromossomo X.
Então, o cromossomo na forma de um bastãozinho é o X. Esse aqui um pouco menor, na forma de um gancho, é o Y. Então, nas mulheres, você tem 2 cromossomos sexuais iguais, XX, e os homens têm um X e um Q menor, encurvado, na forma de um gancho, que nós chamamos de Y. Existe uma região do cromossomo X que tem correspondência no Y, nós chamamos de região homóloga. Agora, observe que tem uma região do X, ó, que não tem correspondência no Y. Quando a herança é determinada por genes que estão presentes na parte do X, que não tem correspondência no Y, nós chamamos essa herança de herança ligada ao sexo. Então, a herança ligada ao sexo ela é determinada por genes que estão presentes na parte do cromossomo X, que não tem correspondência no Y. Quando os genes estão presentes na parte do Y, que não tem correspondência no X, a herança é restrita ao sexo. Só que ele falou de daltonismo. Daltonismo é uma herança ligada ao sexo. Daltonismo é aquela dificuldade que o indivíduo tem para distinguir cores. Então, você vai ter isso aqui, ó. O bom dessa herança, gente, é que eu já sei o sexo do indivíduo. Porque XX é mulher. XY é homem. Então, XX, mulher. Mulher, mulher. XY, homem, homem. Então, vai ficar assim, olha para mim. A herança ligada ao sexo, do tipo daltonismo, que é a dificuldade para distinguir cores, ela é determinada por um gene recessivo. Então, ficou assim, ó, XDzão, 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 XDzinho, XDzinho, XDzinho. XDzão, XDzão é uma mulher normal. XDzão, XDzinho é uma mulher normal, que a gente chama de portadora, que é a mesma coisa que a heterozigota. XDzinho, XDzinho é uma mulher daltônica. Observe que para a mulher ser daltônica tem que ser XDzinho, XDzinho. Vou passar um tracinho aqui, senão a gente confunde. XDzão Y é um homem normal. XDzinho Y é um homem daltônico. Como esse gene está presente somente na parte não homóloga do X, então você está observando que a mulher pode ser XDzão, 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 XDzinho, XDzinho, XDzinho. No homem, um gene só já manifesta. Ó. Ele vai ser XDzão Y, já é afetado, desculpa, normal. XDzinho Y, um gene só, já vai ser afetado. Então, para a mulher ter daltonismo, para a mulher ter herança ligada ao sexo, ela tem que ter dois genes. Para o homem basta só um. Então é muito mais comum homens normais do que mulheres. É muito mais comum homem, tá difícil. É muito mais comum homens com daltonismo do que mulheres com daltonismo. Vamos para a questão. Eu estou preocupado com o tempo aqui, senão a gente não dá tempo de fazer tudo. Olha só, uma mulher daltônica pertencente ao grupo sanguíneo B, cuja mãe tem visão normal. Uma mulher, tá aqui, a mulher é uma bolinha. A mulher daltônica pertencente ao grupo B, cuja mãe tem visão normal. A mãe dela tem visão normal e pertence ao grupo O. Casa-se com um homem de visão normal. Casa-se com um homem de visão normal. Visão normal. Pertencente ao sangue AB. Qual que é a probabilidade desse casal ter uma criança? Quer saber a probabilidade de ter uma menina de visão normal pertencente ao grupo A? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar os genótipos. Então, vamos colocar genótipo aqui, ó. Mulher daltônica. Como que é uma mulher daltônica? Tá aqui, ó. Ela é XDzinho. XDzinho. Do grupo B. Não sei se você lembra, o B pode ser Isão B. Isão B.
o isão B, izinho. Falou que a mãe dela tem visão normal. Como que é uma mulher de visão normal? Mulher de visão normal pode ser XDzão, 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 XDzinho. Então, essa mulher aqui é XX. Se ela tem visão normal, ela tem que ter um XDzão. Se a filha dela é XDzinho, XDzinho, um XDzinho veio dela, ó. Então, ela tem que ser XDzão, XDzinho. Do grupo O, como que é o indivíduo do grupo O? Izinho, izinho. Se é izinho, izinho, o que passou para essa filha? O izinho. Então, essa mulher aqui é daltônica, XDzinho, XDzinho. Do grupo B, heterozigota, isão B, izinho. Casa com um homem de visão normal. O homem de visão normal só pode ser, ó, XDzão, Y. E do grupo AB? O grupo AB é um codominância. Então, ele é isão A, isão B. Simples assim. Agora, quer saber a chance de ter uma menina de visão normal do grupo A? Nossa, como que eu faço um negócio desse? Gente, o tipo sanguíneo, ABO, e daltonismo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, são genes que determinam diferentes características localizados em diferentes cromossomos. Se eles estão localizados em diferentes cromossomos, sabe o que você faz? Cruza primeiro tipo de visão e depois o tipo sanguíneo. Então, aqui ficou, ó, XDzinho, XDzinho, cruzando com quem? XDzão, Y. Vamos lá, meninos? Que tipo de gametas que o XDzinho forma? XDzinho. Então, gente, vai formar XDzinho ou XDzinho. Eu vou pôr só um XDzinho aqui. Cruzando com XDzão, Y. Se eu cruzo esse com esse, ó, então vai ficar XDzão, XDzinho. E aqui? XDzinho, Y. Ele quer saber a chance de ter uma menina de visão normal. Menina de visão normal é essa aqui, ó. Menino daltônico, menina de visão normal é essa, ó, meio. Então, a probabilidade de ser uma menina de visão normal, meio. Do grupo A. Agora eu vou cruzar isão B, izinho, com isão A, isão B. Então, isão B, izinho com isão A, isão B. Que gametas que esse indivíduo forma? Isão B, izinho. E esse? Isão A, isão B. Cruzando vai ficar assim, ó. Isão A, isão B, isão B, isão B, isão A, izinho, isão B, izinho. Tem que ser do grupo A. Qual que é a chance de ser do grupo A? Apenas 1 em 4. O bom dessa herança é que já sai o sexo, né? Ó, XDzão, XDzinho, não precisa calcular a chance de ser mulher. Então, ó, XDzão, XDzinho só pode ser mulher. Então, mulher normal só tem essa. Uma possibilidade em duas. E a chance de ser do grupo A, 1/4. Como eu quero uma característica e a outra, regra do E, o que eu faço? Multiplica. Então, a chance de ser menina com visão normal, meio. Do grupo A, 1/4. Eu quero essa característica e essa, multiplica. 1/8. 1/8 é igual a 12,5. Letra... Ah, aqui não era letra não, né? A questão discursiva morreu. E para fechar o fechamento fechado, meu nome é Maldade, sobrenome Salário. Mais uma questão de organelas, que diz assim, ó. Essa questão, se não me engano, ela é da FUVEST. Como eu não sabia se era da FUVEST ou da Unicamp, aí eu não coloquei a fonte, mas é da Unicamp ou da FUVEST, que falava assim, ó. Descreva o caminho percorrido por um aminoácido no interior da célula pancreática, desde a sua absorção até a sua eliminação. Qual que é o caminho percorrido por um aminoácido dentro de uma célula secretora? Uma célula secretora, célula pancreática,
ela tem aquele formato de cálice. A gente diz que ela é caliciforme. Então aqui eu tenho a membrana plasmática, aqui eu tenho o núcleo, e se é uma célula secretora, se é uma célula de glândula, eu sei que ela tem o retículo endoplasmático bastante desenvolvido, olha só. Então aqui eu tenho o retículo endoplasmático, rugoso ou granular, bastante desenvolvido. Eles observaram que a glândula tinha o retículo endoplasmático rugoso, bastante desenvolvido. Outra organela que eles viram que estava bastante desenvolvido também era o complexo golgiense. Então, nessa mesma célula, a gente via que aquela organela formada por membranas e tem um aspecto de sacos achatados empilhados. Esse é o famoso complexo golgiense. Então, os cientistas perceberam que as células secretoras tinham o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi ou golgiense bastante desenvolvido. Então, eles queriam saber por que essa célula tem essas duas organelas bastante desenvolvidas. Ora, retículo endoplasmático rugoso ou granular é porque tem ribossomo, que foi a nossa primeira questão de hoje. E os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas. Então, se eu pegar aqui, ó, aminoácidos, lembra que os aminoácidos são as unidades que formam as proteínas. Então, se eu pegar aminoácido e injetar nessa célula, 2 a 3 minutos depois, esses aminoácidos são encontrados dentro do retículo endoplasmático rugoso. Porque o retículo rugoso, para fazer proteína, precisa de aminoácidos. Então, se eu injetar aminoácidos, eles vão parar aqui dentro. Em torno de 10 minutos depois, essas proteínas com aminoácidos marcados estão dentro do complexo golgiense, porque é ele que armazena e concentra essas substâncias. Do complexo golgiense saem vesículas que vão até a membrana e fazem o que nós chamamos de secreção celular. Então, do complexo golgiense saem vesículas repletas dessas proteínas com esses aminoácidos e jogam para fora. Lá na digestão, a gente chamava de plasmocitose. Aqui a gente chama de secreção, porque plasmocitose é a liberação de partículas inúteis. Aqui é a liberação de partículas úteis. Então, qual que é o caminho percorrido por aminoácido quando ele é injetado numa célula secretora? Primeiro, ele vai para o retículo endoplasmático rugoso para sintetizar proteínas. Do retículo endoplasmático rugoso também saem vesículas, tá? Se você quiser colocar aqui, ó, eu tenho as chamadas vesículas de transição. Então, do retículo endoplasmático saem vesículas de transição que levam as proteínas formadas no retículo rugoso até o complexo golgiense. E no complexo golgiense, elas são armazenadas. São empacotadas e liberadas por vesículas de secreção, que nós também chamamos de grãos de zimógeno. Então, a pergunta é, qual o caminho percorrido por um aminoácido, desde o momento que ele é injetado numa célula secretora até ele ser eliminado? Primeiro, esses aminoácidos vão para o retículo endoplasmático rugoso ou granular, onde eles servirão para sintetizar proteínas. Essas proteínas são transportadas até o complexo golgiense por vesícula de secreção. Do complexo golgiense saem 4 as vesículas de secreção ou grão de zimógeno, que levam a secreção até a membrana, portanto, o número 5. Qual que é a diferença de grãos de zimógeno e de lisossomos? Ambos os dois conjuntamente unidos juntos são os mesmos, né? Só que os lisossomos saem do complexo golgiense, são vesículas repletas de enzimas que saem do complexo golgiense e faz a digestão.
Aqui são vesículas que saem do complexo Golgi, então parece que é tudo a mesma coisa, só que faz a secreção. Então, qual o caminho percorrido? Injetei o aminoácido na célula secretora. Primeiro ele vai para onde? Para o retículo endoplasmático rugoso para sintetizar proteínas. Depois ele é armazenado no complexo golgiense. Ele vai para lá através das vesículas de transição. Do complexo golgiense ele é empacotado em vesículas de secreção ou grãos de zimórnio e vão até a membrana, funde na membrana e joga essa substância para fora. Tranquilo, meninos? Portanto, essa era a nossa participação com vocês. Fizemos as 10 questões com vocês. Espero que você tenha entendido. Ninguém fez nenhuma pergunta até agora. O que deu tempo da gente falar tudo. Mas se você tivesse alguma pergunta, você poderia ter feito. Um abraço para você. Boa prova. Sucesso nesse vestibular, moçada. Tudo de bom. Tchau, tchau.